Imagine que um serial killer te casse durante uma madrugada inteira, porque acidentalmente você encontrou uma vítima dele. No resumo de hoje veremos isso. Antes do vídeo começar, o recado de sempre. Deixa o like, comenta o que achou e dá até sugestão. Agora sem enrolação, vamos começar. O filme começa com uma moça falando com seu namorado pelo telefone. Ele aparentemente está irritada pela garota estar fazendo hora extra e sair sempre tarde do seu trabalho. Enquanto ela conversa e discute com seu namorado pelo telefone, a mesma percebe que o seu táxi estava sendo roubado por outros clientes. Ela tenta impedir, só que os garotos entram no táxi primeiro e vai embora. E já que ela infelizmente acabou de perder o seu táxi, teve que andar sozinha pelas ruas escuras, até que é parada por um motorista de van que oferece uma carona, mas como ela não o conhecia, decide não aceitar a carona do estranho. Mas quando ela estava distante da van, o motorista faz uma armadilha, fazendo parecer que aconteceu alguma coisa com ele. Então quando ela volta para ajudar e ver se ele estava bem, ele a pega e a prende na van. Após tirar a vida da moça, o mesmo chama a polícia e finge ser uma vítima que estava passando pelo local, que faz com que a polícia acredite que tenha sido imigrantes que cometeu aquele crime, assim tirando a suspeita sobre ele. Então, depois dessa noite, o filme nos mostra uma moça que trabalha com atendimento no setor de línguas de sinais. E temos até uma cena cômica onde nós vemos a atendente brigando com uma das clientes que queria o reembolso e se xingando por sinais de mão. Então a cena corta e nos é mostrado uma moça se arrumando para um encontro que teria com algum rapaz. Ela discute com seu irmão, mas antes de sair eles dois acabam se acertando. Então, voltando para a empresa de atendimento, vemos que os chefes das atendentes querem que elas vá a um jantar para agradar o chefão da empresa. Mas vemos que ninguém queria levar a garota muda, mas mesmo assim ela se voluntaria e ainda acaba conseguindo. E aí é nos mostrado nesse jantar que os homens ao redor da mesa ficam falando vários absurdos e se aproveitando, já que a garota não conseguia escutar também o que eles diziam. Então a garota revida na mesma moeda, já que ela não conseguia entender o que eles estavam falando sobre ela, pelo motivo dela ser surda, ela começou a fazer sinais xingando os homens, e eles também não entendiam, já que eles não sabiam ler sinais. Depois nos é mostrado uma senhora trabalhando com costura, e ela também tem as mesmas deficiências das atendentes. Ela é surda e muda. Então nos é revelado que é a mãe da atendente mostrada na empresa. Uma pequena curiosidade que eu pesquisei depois de assistir o filme, que sim, existe surdez hereditária, tipo, você pega a surdez da sua mãe, como é no caso desse filme. Em seguida nos é mostrado o irmão da cena anterior que estava discutindo com a irmã, e nos é mostrado que ele é um policial e já estava preocupado com a irmã, já que ele tinha mandado várias mensagens e ela não respondia nenhuma. O seu parceiro de equipe ficou zoando e o perturbando, dizendo que ela poderia estar fazendo certas coisas no encontro agora. Isso deixa ele bastante chateado e irritado. Depois nós vemos a mãe da atendente saindo do trabalho. E para a surpresa dela, a filha dela estava esperando para levá-la para casa. E antes dela chegar no carro, ela quase sofre um acidente, já que ela não conseguiu escutar a moto se aproximando. Ao chegar em casa, o policial percebe que sua irmã ainda não tinha chegado. Enquanto isso, a atendente e sua mãe tinham chegado no local desejado. Enquanto a atendente estaciona o carro, sua mãe ia fazer algumas comprinhas. Só que o que elas não perceberam era que o assassino do início do filme estava as vigiando. Então a atendente saiu de perto da sua mãe por um tempo para procurar vaga no estacionamento. Enquanto a mãe caminhava em direção às suas compras, o assassino a perseguia, mas pelo fato dela ser surda não conseguiu escutar o passo dos inimigos. Quando o homem estava perto de se aproximar da senhora, por coincidência do destino, ao dobrar a rua aparece a irmã do policial, que ainda não tinha chegado em casa voltando àquela hora. Então o homem ficou muito pensativo em qual das presas seguir, a senhora em defesa ou a irmã do policial. Após ficar pensativo por bastante tempo, ele decide correr atrás da irmã do policial.
Após as suas chamadas caírem na caixa postal, o policial decide ir à rua atrás da sua irmã. Enquanto isso, a mãe da atendente fica próxima a um poste na esquina de uma rua, esperando a sua filha voltar do estacionamento. Mas sua filha demora bastante ao ponto do assassino voltar à sua van e perceber que a senhora ainda estava lá perto dele na mesma rua. Já o filme nos mostra que o assassino fica bastante pensativo se ele vai atrás da senhora ou deixa para lá, já que ele conseguiu pegar a irmã do policial. Mas a senhora, sem perceber que vinha um homem em sua direção, e após se chocar com a senhora, nos é mostrado que era o policial atrás da sua irmã. Ele pede desculpa pelo esbarrão e continua indo atrás de sua irmã pelas ruas. Enquanto isso, a filha da senhora estava voltando do estacionamento finalmente. Enquanto a atendente estava indo em direção à sua mãe, alguém joga um sapato de um beco escuro para chamar a atenção dela. Ela decide seguir para ver o que estava acontecendo, e era nada mais nada menos do que a irmã do policial, que estava ferida e precisava de ajuda no beco. Então, quando o atendente estava prestes a ajudar ela, é surpreendida pelo assassino, que ataca no beco. Então começa uma luta entre os três. A irmã do policial tenta salvar a atendente do assassino, e quando ela consegue empurrar, a atendente começa a fugir. Então a atendente olha para os dois lados da rua. Um dos lados estava sua mãe, então ela decide correr para o lado oposto para que a atenção do assassino não se voltasse para sua mãe. Então, a partir daí, se inicia uma caçada intensa da atendente fugindo do serial killer, e a sua primeira rota de fuga ela vai em direção ao estacionamento, no qual tinha saído minutos antes. Ao tentar fugir por uma porta dos fundos do estacionamento, a porta acaba fazendo bastante barulho, isso chamando a atenção do serial killer, que então vai a seu encontro. Após conseguir abrir a porta, ela consegue passar para o outro lado do estacionamento, assim chegando em seu carro, e ao entrar nele, ela percebe que o seu detector de som estava captando algum som, e como o carro estava desligado, então ela percebe que tinha mais alguém dentro do carro com ela, para o detector estar fazendo aquelas frequências de som onde não tinha, e ao se virar para o banco de trás, ela dá de cara com o serial killer rindo para ela. Então um homem manda ela dar partida com o carro, e pela primeira vez vemos umas vítimas de filme super esperta, pois ela acelera o carro e depois freia, fazendo com que o homem do banco de trás seja jogado para o banco da frente. Isso abre uma oportunidade para ela correr do carro e assim novamente a perseguição se inicia. Então ela consegue chegar na rua e eles correm rua após rua. Mas eu tenho que dizer, esse cara é um dos serial killer mais azarados dos filmes, pois ele quase cai 2 vezes e na última tentativa de conseguir agarrar ela, ele cai de vez, assim dando tempo da moça chegar até sua mãe e apertar um botão de emergência que fica no poste. Então o serial killer vai para sua van e troca de roupa. Uma observação que eu esqueci de citar durante a perseguição. Ele estava de máscara e boné, então quando ele vai até o poste vestido com outra roupa e com um penteado diferente, a garota não consegue reconhecê-lo como o serial killer que estava perseguindo minutos instantes. Ele se passa pelo irmão da garota do beco, dizendo que a garota que estava ferida no beco era a irmã dele, então ele pede para que a moça leve ele até a sua irmã. Ela acredita na história dele e decide ajudar. Só que dessa vez a mãe dela decide que vai junto com ela. Mas para a infelicidade do homem, quando estavam perto de chegar ao beco, uma viatura aparece. A garota conta tudo o que aconteceu, mostra o beco ao policial. Só que ao chegarem lá, não tinha mais nenhuma garota e nenhum sangue no local. Eles decidem ir ver a câmera do estacionamento. Só que alguns jovens, momentos antes da perseguição, tinham virado as câmeras. Então as câmeras eram inúteis naquele momento e não conseguiram gravar nada. E com isso tudo, o policial já não estava mais acreditando na história da garota. Mas mesmo assim, ele pede para que a garota, sua mãe e o serial killer que estava disfarçado ficassem esperando eles durante um tempo em uma sala. Então vemos que os três já estavam na delegacia momentos depois. E a garota começou a dar o seu depoimento.
mas o delegado não estava levando muito a sério, já que ela não tinha quase nada concreto, pois o rapaz estava perseguindo ela de máscara e boné, e ela não conseguiu ver nada. E já o tal corpo da vítima que ela afirma ter visto no beco não estava mais lá. Isso não deixa credibilidade para ela. E após uma briga entre o serial killer e um bêbado que estava na delegacia, acaba sendo apartado pelo delegado. Isso faz com que o delegado leve o bêbado para fora da delegacia, assim fazendo com que os três fiquem lá sozinhos durante o tempo. Mas a mãe da moça percebeu que durante a briga o serial killer deixou o celular dele cair. A mãe também percebeu que momento antes o celular que ele tinha mostrado era preto. Já na delegacia, o celular que ele disse ser dele era branco. Isso faz com que a mãe e a filha já comecem a desconfiar do rapaz. O mesmo também percebe que a mãe e a filha já estavam começando a desconfiar dele. Então ele se aproxima para atacar a mãe, mas antes que ele pudesse executar o que pretendia fazer, o delegado volta, só que ele não volta só, ele estava acompanhado do irmão daquela garota do beco. E outra observaçãozinha aqui, galera, eu sei que tá meio chato eu falar irmã de tal pessoa, filha e mãe, só que até o momento o filme não fala o nome dos personagens. Então voltando ao filme. O irmão da garota começa a mostrar a foto da irmã para todos que estavam na delegacia. E ao chegar na garota, ela reconhece que era a mesma garota do beco que ela se encontrou. E quando a garota ia falar mais coisas para o delegado, o bêbado entra novamente na delegacia arrumando confusão, fazendo com que o delegado saia novamente com o bêbado e deixe apenas os quatro na sala. Agora a garota, a mãe da garota, o serial killer e o irmão da garota do beco. Enquanto o irmão estava de costas conversando com a moça, o serial killer tentou atacar, mas com um ótimo reflexo de policial conseguiu se defender do ataque. Enquanto eles brigavam, a mãe e a filha saíram da delegacia. E irmão, esse serial killer tomou uma coça, bicho. Ele apanhou até pedir chega. Mas quando o irmão estava prestes de acabar com a vida do serial killer, infelizmente a mãe e a filha chamou os policiais que estavam do lado de fora para ajudar. Só que os policiais não entenderam nada e acabaram culpando o irmão, achando que ele tinha surtado e tentando matar uma vítima. Então os policiais decidem atacá-lo com arma de choque para imobilizar e prendê-lo. Assim fazendo com que o serial killer conseguisse sair pela porta da frente da delegacia e ir embora como uma pessoa inocente. Então a mãe e a filha voltam para a delegacia e explica tudo e inocenta o irmão policial. E percebe-se que aquele cara que tinha saído pela delegacia era o serial killer, então os policiais se desculpam por terem atacado a pessoa errada. Então, após tudo ser acertado, mãe e filha vai para casa, mas para o azar delas, o serial killer tinha decorado o endereço de ambas quando eles estavam na delegacia dando o depoimento. E após elas entrarem em casa, uma pessoa insistentemente bate na porta com muito receio, elas vão atender. E quando abre, era a patroa da mãe. Ela estava lá para lembrar que a mãe tinha uns encomenda para entregar. Então a mãe e sua patroa vão para o seu trabalho e acaba deixando a garota sozinha em casa. É nesse momento ele aparece. Quando a garota estava sozinha em casa, o serial killer vai até ela. Já dentro da casa, ele fica brincando com ela. Ele desliga todos os detectores de barulho e apaga a luz. Mas ela depois consegue reacender a luz. E após reacender, fica sentada um tempo no celular pensativa e preocupada com o irmão da garota do beco, e fica pensando em mandar uma mensagem para ele para tentar o consolar. Mas enquanto isso, o serial killer já planejava atacá-la com um machado em suas costas. Ele já estava se alegrando, pois achou que a vitória era dele, pois ele tinha desligado todos os detectores de som. Assim ela não saberia que ele estava na casa. Só que o que ele não contava é que ela tinha um brinquedo que também funcionava como um detector de som. Então quando ele parou de ficar falando sozinho, o brinquedo também parou de ficar batendo. Então ela percebeu que alguém estava fazendo barulho enquanto ela não olhava. Então assim ela se vira e ele tenta atacá-la. Por sorte e um bom reflexo, ela desvia e se esconde no quarto. Após isso, ela manda mensagem para o irmão da garota do beco, dizendo que o assassino estava na casa dela e ela pedia ajuda.
Em seguida, ela mandou mensagem para a mãe, dizendo que não era para ela voltar para casa. Enquanto manda uma mensagem para a mãe respondeu dizendo que porque a porta estava aberta, insinuando que a mãe já estava em casa. Ela tenta sair do quarto para ir até a porta para salvar sua mãe, mas antes de sair, ela acaba vendo as mensagens dela e de sua mãe e acaba percebendo que era o serial killer que estava com o celular da mãe dela. Assim, a garota desiste de sair. Após ver que a garota não abriria a porta, então o serial killer começou a bater na porta com um machado. Após conseguir abrir um buraco, ele conseguiu pôr sua mão por dentro e destravar a porta. Então a garota decidiu pular pela janela do quarto. Então a perseguição novamente recomeça, só que dessa vez eles são encontrados pelo policial irmão da garota do beco. Então começa a correria. A garota foge do serial killer, o serial killer vai atrás da garota, enquanto isso o irmão da garota do beco está indo atrás do serial killer. Ao chegar em um beco sem saída após toda a corrida, a garota tenta se defender com uma cadeira. Para a sorte dela, o policial irmão da garota chega na hora, só que talvez não seja tão sorte assim, já que o serial killer estava tentando negociar com ele a informação onde ele poderia encontrar a irmã dele. Em troca, ele deixaria o serial killer terminar o serviço com a garota surda. Então o policial acaba aceitando a oferta e o assassino passa a localização onde estaria a irmã dele. Só que a localização leva de volta para a casa da garota surda. O policial então liga de novo para o serial killer e pergunta onde está a irmã dele, pois ele não conseguiu encontrar ninguém na casa. Então o serial killer revela que na verdade mandou ele ir para lá para se encontrar com a mãe da garota surda que ele abandonou. Assim deixando o policial com a mente totalmente pesada após abandonar uma garota literalmente para o fim da sua vida. Então a cena volta para o serial killer e a garota, e após ela jogar areia nos olhos do serial killer, ela consegue fugir. E por coincidência do destino, ela passa justamente na van onde o serial killer tinha estacionado, e de lá sai novamente a garota do beco, mostrando que ainda estava viva. Quando o serial killer entra na mesma rua que elas se escondem novamente no beco do início. Então a garota muda decide pegar a faca que estava com a outra garota e diz que vai desafiar o serial killer para o X1, enquanto a garota do beco ligaria para o irmão dela, já que ele estava próximo do local. Então, enquanto a garota muda desafiava o serial killer, novamente uma perseguição se inicia. A garota começa a correr e o serial killer vai atrás. Isso abre uma oportunidade para a outra garota do beco conseguir finalmente ligar para o irmão dela. Então o irmão finalmente se encontra com a irmã e ela revela que a garota muda tinha levado o serial killer para o centro da cidade. Mas ao chegar lá, ninguém conseguiria ajudá-la, pois ela não conseguia falar. Então todos acharam que ela estava tendo um surto psicótico. Então o serial killer que se aproveitou e se passou pelo irmão da garota muda. Então após ela ver que ninguém ajudaria ela, decidiu fugir novamente e o serial killer continuou atrás dela. Ela tinha conseguido se esconder dele, mas policiais da região do centro a encontraram e a entregaram ao serial killer, achando que ele realmente fosse o irmão dela. Após ele finalmente conseguir pegá-la, ela vê que não tem mais saída, então em uma cena triste começa a implorar pela própria vida. Mas como o serial killer geralmente não tem sentimento, ele não se importa nem um pouco para o que ela diz. Mas então finalmente o policial consegue achá-la e salvá-la. E novamente nós vemos o serial killer tomar um couro do policial. Cara, sério, é muito satisfatória a cena que nós vemos o serial killer apanhando. Infelizmente o policial abaixa a guarda e vira as costas após achar que já tinha finalizado o serial killer. E ele é atacado e já não teve reação e acaba sendo espancado. Mas mesmo após ser espancado, o policial consegue se levantar. Então o serial killer vê que não teria chance de acabar com a garota surda. Então decide mudar o alvo e foi atrás da mãe. Então, como uma tentativa covarde de fazer a garota ser afetada, iria tentar matar a mãe dela que estava procurando pela garota também no centro da cidade. O serial killer consegue encontrar a mãe, tenta forçá-la a entrar em um beco para ceifar sua vida,
mas sua filha chega a tempo, então corre em direção ao serial killer, mas finge que ia o atacar, enquanto na verdade atacou a si própria e colocou a mão dele no objeto, assim fazendo que todos no centro pensassem que ele tinha atacado ela. Então o serial killer acaba sendo cercado por policiais que mandavam ele largar a arma. Em um momento de surto psicótico e muita raiva, ele tenta ir para cima da garota, então acaba levando vários tiros dos policiais. E ainda em seu último momento, com um pouco das forças que lhe restaram, mesmo após ser apanhado, ainda conseguiu empurrar os policiais e ir em direção à garota. Mas aquele policial, irmão da garota do beco, reaparece novamente, impedindo com que ele conseguisse acertar a garota. E assim o serial killer dá seu último suspiro no chão do centro. Então o filme termina com a garota e a mãe fazendo uma viagem que elas tanto sonhavam, e para a nossa surpresa, os irmãos também estavam na viagem, e parece que as duas famílias viraram bastante amigos, mãe e a filha e os dois irmãos.